Viver com propósito. O podcast. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast de propósito. Meu nome é Rafael Nassif, espero que você já saiba a essa altura. E hoje, meus amigos, sério, vocês vão gostar, a não ser que o nosso doutor aqui nos decepcione, mas acho que vai decepcionar, não. Assim, essa impressão é ótima. Exato. História boa demais. História boa, interessante, útil para nossa vida. E ao meu lado, aqui sempre, nosso querido e amado, com você, senhor Fábio Borges. Fala aí, a minha voz meio falhando. Eu sei que vocês estão com saudades de mim, tiveram que capturar o Rafa em alguns episódios sem a minha pessoa, mas tá tudo bem, estou cá de volta. Que bom poder estar aqui com vocês. E hoje realmente convidado, cara, ultra mega power especial. Então, uma história incrível, de um conteúdo, cara, gigantesco e que eu tô muito particularmente interessado. Então, eu tenho certeza que hoje o bate-papo vai ser muito bom. Então, já faz o que você tem que fazer. Se você estiver nos vendo aí pelo YouTube, curte, comenta, compartilha, marca sininho, escreve o que tem que escrever, entendeu? Vai nas nossas redes sociais. Então, @Rafa Nassif no Instagram, @o.Fábio Borges no Instagram. Cara, escreve lá se você tá gostando, manda direct pra gente. A gente é carente, a gente adora conversar, viu? E conosco quem? Nada mais, nada menos do que o grande doutor Wesley Gama. Mas o seu nome, pronunciar ele certo, qual é? Wesley, meu amigo. Agora nem pergunta como é que escreve aqui, que aí é outra coisa. Não, só leva pra pessoa achar no Instagram depois, né? Vamos lá. Não, depois vai. Doutor, mas não sabia que doutor podia vir sem estar vestido de branco? Mas como é que é? Você é doutor de verdade ou é meio mais ou menos? Exatamente. Essa história da informalidade é muito bom, porque a gente fica mais à vontade, né? Não, mas tá bonitão. Tá ainda bom. mais aqui, doutor, ainda mais tá aqui que bonitão, é. hein? Eu não consultava com você, eu não consultava. Muito bem, um clima agradável, a gente se veste bem. Ih, tá rolando um clima aqui do meu lado aí. Quer que eu saio? O nome disso é ciúme, vocês estão vendo, né? Eu tô aqui, cara, fica tranquilo. Meus amigos, maravilha. Fiquem tranquilos que isso é comum na minha vida. É? Não, com 4 filhos, então disputa para um lado para o outro. Isso aqui é comum, entendi. Não, mas tá tranquilo. Doutor, você tá aqui, cara, Manda que bom tê-lo aqui. Agora fala aqui, você é médico hoje, especializado em quê? Isso, eu atualmente atuo na medicina voltada para nutrologia. Nutrologia. Isso, e uma área que eu gosto muito, que é a área de metabolismo, é uma área onde a gente investiga as reações bioquímicas no corpo, né? Tudo que está acontecendo no nosso corpo, para poder fazê-lo funcionar melhor. Muito bem. E por que você foi parar nesse negócio aí? Você falou, você era professor de educação física antes. Isso aí, exato. Você foi professor de educação física, estava trabalhando lá, de personal trainer, Exato. etc. Tal. Exatamente. Eu tenho uma formação antes, né, prévia, como professor de educação física. E exatamente ao final da minha graduação, eu era coordenador de academia e coordenador responsável pela parte científica da coisa. Então a gente ficava responsável, assim, ó, o aluno entra na academia, está fazendo os exercícios, então por que ele está fazendo esse exercício? Qual a funcionalidade de fazer 3, 4 séries de 12, 10, 15, 6 repetições? Qual é a importância disso dentro do organismo? O que é que a gente ativa? O que é que acontece em termos de estrutura muscular? Então tudo aquilo é metabolismo, é como o corpo da gente funciona. E aí eu me senti incomodado com aquilo. Disse assim, eu preciso dar um pouco mais de mim, né? Porque eu vi muitas pessoas com lesões ou querendo se recuperar, ou com algumas dores e que o exercício melhorava. E disse assim, eu vou estudar, fazer uma pós-graduação de fisiologia do exercício. Depois eu criei uma ideia de fazer fisioterapia, porque aproximava muito mais da reabilitação. Só que no nível que eu estava tão alucinante de estudo, um belo dia o pessoal chegou assim, rapaz, você está estudando tanto, por que você não faz medicina, cara? Está num volume de estudo tão grande. E aí essa história chegou até a escola que eu estudava. O coordenador ficou sabendo disso, encontrou um dia com meus pais. Fiquei sabendo que o Wesley quer fazer medicina. Chama ele aqui, vem para cá que a gente dá uma bolsa para ele. E aí, naquele momento, eu já era pai, né, de 2 filhas. E foi um desafio muito grande, né? A minha segunda filha ia fazer 1 ano. Nossa, Então eu tive que conciliar
todo o trabalho como personal trainer, como coordenador na academia e voltar aos estudos. Então eu fazia tudo isso ao mesmo tempo. Estudos em medicina, né? Que é fácil, né? Não, É. Não, ele fez primeiro educação física, depois fez a pós-fisiologia, Isso. trabalhou, depois fez. Você começou a faculdade o quê? Com 10 anos. Como é que foi, né? Não, Pô, já tinha duas filhas. já tinha duas filhas. Que isso, É isso aí. Exatamente. Eu acordava, comecei aos 18, né, a faculdade de educação física. Mas nessa fase do treinamento para a medicina, eu acordava 4h30 da manhã, entre 4 e 4h30 da manhã, às 5 horas eu já estava na academia dando aula. Nossa. Terminava 7 Pra da quem manhã. não sabe, rapidinho, porque aqui no Portugal, e muito nosso público é de Portugal, academia, eles falam ginásio. Ginásio. É o ginásio. Perfeito. Então, vamos fazer um standard aqui. Academia de ginástica. Aí assim todo mundo entende. Academia de ginástica. ginástica. Então, eu chegava no ginásio, na academia de ginástica, às 5 da manhã, já com a aula Nossa. de personal. E Quem é o ser humano que vai treinar às 5 da manhã? Existe no isso? Brasil tem demais. Que isso? Mas tem muito. Não é pouco, não é Nossa, muito. 5 da matina? É um público impressionante. Atualmente eu tenho pacientes que acordam às 4 da manhã e 4h30 estão pedalando. Gente. Em alta performance. Aí, Fábio, alta performance, nós aí, Fábio. 4 horas da manhã eu começo a pedalar. 4h30 depois eu faço academia e depois 5 horas eu acordo, né? Porque eu sonhei, foi meio tenso, aí eu volto, né? Não, e banho gelado também, o banho gelado. Eu sempre começo o banho gelado. Eu chego, eu ligo, deixo cair água gelada, sempre começo com ele gelado. Ótimo. Depois quando esquenta, aí eu entro, aí eu tomo banho. Então é isso. Dicas, sigam-me mais para dicas de produtividade. E pronto, nesse aspecto de produtividade, eu não tinha tempo a perder. Sim. Eu não podia me distrair. Eu falei, se eu pretendo concluir e chegar a esse meu objetivo, eu preciso ser muito preciso e assertivo nas minhas atitudes. Então, às 5 da manhã eu já estava na academia de ginástica, 7 horas eu já estava na escola. E nesse tempo, minha filhinha, como era muito pequena, né, bebê, miúda, eu voltava muitas vezes para casa quando eu tinha tempo, voltava para casa, eu dava banho nela, porque ela não chorava comigo. Com todo mundo chorava, comigo não. Eu era o único que conseguia dar banho. Muitas vezes eu tinha 10 minutos, eu dava banho de sol ainda, dava mamadeira, ou ela amamentava às vezes, ia para a escola, chegava no horário. Estudava, saía às 2 horas, almoçava, voltava para a academia de ginástica, né? Por volta de 8 ou 9 horas, terminava o atendimento. Da noite? Da noite. Nossa. E aí, jantava e até meia-noite estudando. Porque todo aquele tempo que todo mundo tinha para estudar, eu estava trabalhando. Nossa. Então eu estudava naqueles horários ali. Mas aquelas coisas que a gente fala assim, né? Tipo assim, quem não quer, não faz. Ou quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. Cara, eu sei que parece até um jargão do desenvolvimento humano, mas às vezes é verdade Mas mesmo. é verdade. E essa é uma história que camarada, 5 horas da manhã começa a trabalhar e termina 8, 9 horas da noite para depois estudar para conseguir fazer a faculdade. Ou você é um grande mentiroso ou realmente você é um grande herói, viu, velho? Porque, isso não é para qualquer um não, viu, velho? Exato. E, na verdade, isso é interessante, Rafa, que você está falando, não é para qualquer um, mas, na verdade, o mundo tem tanto recurso, tem tanta coisa que eu digo, tudo que existe no mundo é para todo mundo conforme o que você queira fazer. Para mim, por exemplo, não era para mim fazer direito. Não era para mim. Né? Poxa, fazer direito não era uma coisa interessante, mas, nossa, na área da saúde, ciências biológicas, eu falei, nossa, isso aqui brilha meus olhos. Então, quando você tem um foco, um objetivo, você corre atrás dele. Para mim foi prazeroso demais. Assim, você para ficou muitos, lá, 5 anos na universidade? São 6 anos. 6 anos. E eu não estudei na minha cidade, eu estudei fora, era 550 quilômetros de distância. E para prestar a prova, né, o vestibular... Tá, todo dia você pegava o carro ainda, dirigia 550 quilômetros e voltava. Então, tô brincando, né? Não, peraí, você é de Aracaju? De Aracaju. E você estava estudando aonde? Em Campina Grande. Aí vocês se mudaram para lá, então, nesse tempo? Somente eu. Só você? Somente eu. E no começo minha esposa não queria, né, que eu fizesse. Não faz o vestibular não, porque você vai passar. Eu falei, não, eu vou estudar por aqui. Tá, não, mas não vai. E acabou que realmente ela estava certa, né? Que eu passei, mas a jornada foi incrível. Foi fácil? Não. Eu voltava para casa a cada 2 meses. Eu tive depressão durante o curso de medicina, porque durante o curso
a minha terceira filha, ela veio, né? Nossa. E todo aquele momento que eu achava que estava pronto para ser pai novamente, estar presente, eu não estava presente. E aí teve um período de julho, lembro como hoje, eu passei julho inteiro. Julho no Brasil é um mês de férias, eu acredito que aqui deve ser semelhante, né? E Campina Grande é uma cidade que tem um contexto frio também. Clima frio, clima agradável, e eu passei aquele mês sozinho. Todos os colegas voltaram para as suas cidades e eu estava sozinho, porque naquele momento eu fui convidado a coordenar um grupo de pacientes obesos. E aí minha professora tinha convidado de endocrinologia, e eu falei, poxa, eu fiquei muito lisonjeado, só que eu paguei um preço alto. Eu fiquei longe da família durante um mês. Então, o que a cada 2 meses eu voltava para passar um final de semana, eu tinha 30 dias para passar e não passei. Porém, me gerou muito aprendizado, né? Me gerou um resultado muito positivo em termos profissionais. Claro. Em termos emocionais e familiares, depois isso me gerou um processo de depressão. E é por isso que você depois quis entrar assim, mais nessa parte assim, que hoje você lida muito com pacientes na área da saúde, né? Sim. Aliás, um médico em geral na área da saúde, mas saúde de alimentos, e Sim. etc. Uma medicina que talvez seja quase, eu diria, não tradicional, né? Não. Porque o médico não tem muito conhecimento em alimentos. Estou falando bobagem? Não, está corretíssimo. Nenhum conhecimento. Durante a graduação, nós passamos 6 anos estudando isso que você acabou de falar sobre saúde. Durante 6 anos nós passamos falando sobre doença. Então a gente entende muito sobre doença e pouco sobre saúde. Muito sobre doença, Sim. muito sobre farmacologia. Porque o sobre Fábio também administração. ele é médico dentista, né? Sim. E acaba não olhando o paciente como um todo, Exatamente, né? exatamente. Então eu brinco hoje dizendo o seguinte: o paciente me chega assim, eu quero ter saúde. Eu falei, ótimo, pode vir, tá tranquilo. Porque saúde eu sei como é que a gente consegue fazer. Doença não é nada difícil. Doença é a coisa mais fácil que tem. É só a gente se tornar sedentário, não dormir, comer errado, fazer um bocado de coisa. Vai ter sintomas e vai parecer uma doença. Mais ou menos, ter doença é mais ou menos só viver segundo os padrões da sociedade de hoje. Os padrões normais da sociedade. Os padrões normais. Exatamente. Que os normais, infelizmente, são bem maus, né? A gente tem um padrão de normalidade de comum. Eu costumo dizer que normal é uma coisa, saudável é outra. E no contexto de saúde, eu abranjo isso, né, desde o tempo da educação física, mas tentando abranger na seguinte forma: saúde é um completo bem-estar de quê? Físico, mental, social, ambiental, espiritual e financeiro. Então a saúde não é como se pensava antigamente. É um corpo somente livre de doenças. Não, saúde é um conceito amplo. Você tem que ter uma saúde 360. Que é o quê? O que você colocou? Quais áreas? Completo bem-estar físico. Físico, né? Ou seja, eu preciso cuidar do meu físico, mental, né? A parte da razão e da emoção. Eu preciso ter um completo bem-estar físico, mental, social. Social, amigos, relações, relacionamentos, etc. Ambiental. E esse ambiental seja ambiente externo e interno. Meu ambiente familiar, meu ambiente de trabalho, meu ambiente da natureza. Sim. Né? Enfim, por onde eu caminho. Espiritual. Então, a espiritualidade diferente de religiosidade, não defendendo exclusivamente uma única religião, mas a sua conexão com si próprio, entendendo que você é um ser humano que está nessa passagem, que aproveita ao máximo disso, tentando se manter espiritual. E financeira, né? Claro. Porque no fim das contas, a gente vai precisar No fim de das uma contas, saúde financeira. contas, né? São contas a pagar. Não, né? vivemos no mundo material, isso. né? Então, quem acha que a saúde financeira não é importante, Não, isso aí eu acho que não tem. não existe. Então, esse completo bem-estar de saúde 360 é muito importante pra gente. Doutor, mas teve algum momento na sua vida assim que teve um clique assim para você trabalhar com isso, para você se dedicar a isso? Ou seja, qual é o momento que você falou assim, pô, isso aqui tudo que estão fazendo, peraí, eu vou arrumar isso aqui, estão fazendo aqui, não tá bom? Ou seja, essa sociedade vive um comum, mas esse comum é uma grande porcaria. Sim. E aí você falou assim, não, eu vou dedicar realmente ao que faz sentido, a saúde e tal. Qual foi essa chave aí? Teve. A gente é muito acostumado a ter duras atuações na área médica, no nosso dia a dia. E eu tive isso comigo.
quando eu achava que estava fazendo muito sucesso, né? A gente trabalhando bem, poxa, ganhando dinheirinho, realizando sonhos, né? Vamos passear e tal. E aí você já era médico? Eu já era médico. E voltou para Aracaju? Voltei para Aracaju, já estava de volta com a família, né? Trabalhando bastante, como todo médico início de carreira a gente faz muito plantão. E fazendo esses plantões, trabalhando bastante, aí resultado, né? Soube que minha esposa estava grávida novamente. Eu falei, poxa, nessa época eu já estava com as 3 filhas e disse, esse meu 4º filho agora vai ser um menino. E alguns meses depois veio realmente essa notícia que era um menino. Foi feito o acompanhamento normal, médico normal, durante a gestação. Eu não sei como é que é feito o acompanhamento aqui na Europa, em Portugal, mas lá no Brasil a gente faz isso todo mês. Então o acompanhamento feminino é mensal, né, obstétrico. E até que um belo dia surgiu um problema, né? Numa sexta-feira, dia 4 de novembro de 2016, ela teve um sangramento no final da tarde para a noite. E um sangramento na mulher que está gestante é uma coisa que gera um alerta, alguma coisa de... E você ela estava com quantos meses Ela estava com quase 6 meses. Quase 6 meses. Quase 6 meses de gestação. Eu falei, descansa um pouquinho, faz o repouso e descansa. Vamos ver o que é que vai acontecer. 2 horas depois o sangramento continua. Eu falei, aí não dá mais. Vamos para a maternidade e fazer uma avaliação. Assim que a gente chega na maternidade, aí o outro colega médico fez a avaliação dela e viu que a bolsa, né, estava pronunciando, a bolsa estava saindo. Então o colo do útero estava abrindo e minha esposa, na verdade, ela estava com um princípio de aborto. Nossa. Quando eu recebi aquela notícia, me bateu um gelo no corpo, sabe, um frio na espinha, como a gente fala, né, na coluna. E aí caiu um balde de água gelada. E aí eu repensei tanta coisa, eu falei, nossa, será que eu vou perder meu filho? Eu tinha 3 meninas, né, e vinha um menininho, eu falei, puxa vida, tudo aquilo que todos nós queríamos, minhas meninas, querendo um irmãozinho, a família, tudo. E no fim das contas, o que foi que aconteceu? Passamos a noite internada, no outro dia, ela era para ser a primeira a realizar um exame para ver se tinha vitalidade do bebê, ela acabou sendo a última. Então, o que ia fazer um exame 7 da manhã, acabou fazendo 1 hora da tarde. Nossa. E ela sentindo dores, muitas cólicas, fazendo a medicação e nada de ajudar. A gente chegou até a colocar ela como se fosse de cabeça para baixo, para fazer com que a gravidade ajudasse, puxar um pouquinho. Ok. E eu passei horas, só sabe ela o que passou para ficar quase de cabeça para baixo. Nossa. Durante todo o tempo. E eu presente, né? E Nossa, no isso dia é seguinte, pesado no sábado, demais. exato, no dia seguinte, isso já no sábado, no final da tarde, cara, deu um grito. E ela disse, vai nascer. Eu falei, meu Deus, vai nascer. Na hora pedi luvas, não sei de onde apareceram as luvas ali. Coloquei as luvas e acabei fazendo o parto dela dentro da própria maternidade e ninguém tinha chegado na hora para ajudar e para fazer. Não tinha nenhum médico ali de plantão obstétrico? De plantão estava, mas não estava chegando no momento. Então, assim, estava sozinha, ela estava sozinha. E naquele momento meu filho poderia ter sido um aborto e poderia ter morrido. Então, eu consegui fazer o parto, consegui deixá-lo vivo, muito pequenininho, prematuro. 6 meses. Quase 6 meses, né? Então corremos para um lado, e entrou na UTI, ainda foi entubado, passou várias horas ali ainda entubado e quando eu estava voltando para o apartamento onde ela estava, aí ali foi onde começou, né, a ficha cair, bater em você igual alguém que está sendo nocauteado. Você bate, a vida batendo em mim com vontade. E eu escutei ela falar uma frase que me marcou muito, né? Até hoje marca, que ela diz assim, nossa, eu não vejo a hora de a gente estar em casa com o nosso filhinho e eu amamentando ele. E como pai, eu falei para ela assim, realmente, tomara que isso aconteça. Mas ao mesmo tempo, como médico, eu sabia que não ia dar certo. Porque pelas condições que estava naquele momento, ele não ia sobreviver. Você já sabia disso? Eu já sabia. Como médico, você tinha certeza? Assim, Mas eu não tirei a esperança dela. Claro. Sim. Não tem coisa pior do que você tirar a esperança de alguém que tem esperança sobre algo, né? Eu disse, bom, eu já lido com isso, então eu preciso aguentar essa pancada, né? Como pai e como médico. E algumas horas depois, 7 horas depois, a outra médica da UTI me chamou para dar notícia, né? E aí aquela caminhada foi a caminhada mais longa que eu fiz pelos corredores para poder chegar até a minha Ou seja, a médica família chegou e falou, falou, seu filhinho não resistiu. não resistiu, infelizmente acabou de falecer. Nossa.
Parei na hora, olhei para o corredor e falei, como é que eu vou chegar lá para falar isso? Né? E aí caminhei até chegar a ela e falar, não foi nada fácil. E, nossa, mas desabamos. E a gente escuta consolo de todas as formas, né? E uma das frases que foram faladas pra gente é que é normal a mulher perder um filho alguma vez na vida. Aquela frase ali foi outra pancada que eu levei, eu disse normal. Por isso que eu disse normal é uma coisa, saudável é outra. E cara, não, falar Porque eu estava comentando isso peso. outro dia com o Rafa que não é normal perder filho, né, cara? Não. E tanto não é normal Não. que, tá falando com o Rafa que a gente, um grande mestre meu, ele falou uma coisa que eu achei incrível, que é tão antinatural você perder um filho que não tem nome, né? Assim, esposa que perde marido é viúva, né? Marido que perde esposa é viúvo, criança que perde pai é órfão, mas pai que perde um filho não tem nome, né? Mãe que perde um filho não tem nome, porque é antinatural. E eu imagino o desafio que deve ter sido para você enquanto médico, enquanto gente que tem detentor da realidade e levar isso, né? Então, realmente, imagino quanto deve ter sido... Foi doloroso. Foi Que doloroso. nós aceitamos esse normal de hoje, cara. Exato. E a gente aceita que é isso. É impressionante como é que nós aceitamos como sociedade, velho, entrar num supermercado em que 95% daqueles produtos ali deveriam ser proibidos, velho. Porque é só lixo que tem ali. Depois eu quero ver a opinião do doutor aqui. Mas é sério, quando a gente começa a querer nos alimentar bem, você entra num supermercado, cara, é só lixo, é só produto industrializado, é só porcaria que vende ali, refrigerantes, bebidas, sumo natural de caixinha, com uma bomba de açúcar para qualquer criança, e pai tá dando para criança achando que... E olha que eu não sou especialista, tô entrando no outra área, mas é porque me revolta a mim que sou leigo no assunto, né? E aí você vai, é biscoito, é bolacha, é chocolate, é não sei o quê. Foi aonde que nós desaprendemos a ser ser humano, a nos alimentar, cara, com coisas que só nos fazem mal. A autodestrução, com as grandes indústrias fazendo isso. Cara, eu sei lá, isso é muito revoltante, assim, esse negócio. Mas enfim, essa foi a grande virada de chave, né? Eu falei, eu preciso ter resultados positivos na minha vida, porque o que é que está acontecendo? E aí eu comecei a me cobrar. O que é que eu deixei passar como médico? Por que eu não assumi um pouco da responsabilidade de cuidar dela também? E aí eu decidi que eu iria estudar nutrologia. Aí foi onde uma coisa foi levando a outra. Nutrologia é um outro, é dentro da medicina? É uma especialidade médica onde a gente avalia o impacto dos nutrientes no nosso corpo em relação à deficiência ou excesso. Tem excesso? Tem. Por exemplo, quando a gente consome, o que você acabou de falar, nos supermercados, uma quantidade absurda de alimentos ultraprocessados, com elevado nível de carboidrato, tudo. O que é que acontece? Isso vai ter uma repercussão sobre a nossa saúde. Mas também ter deficiências nutricionais? Tem. Então, fome e obesidade, elas estão no mundo e gerando um impacto muito grande. A gente fala muito sobre a fome no planeta, e fome é algo assim. Tem muita obesidade e tem muita fome. Por que tem gente comendo demais e tem gente comendo de menos? Tem alguma coisa errada. Esse está recebendo menos nutrientes e esse está comendo demais e havendo muito desperdício. Então está na hora da gente repensar esses hábitos como ser humano mesmo. Na natureza tudo ocorre muito equilíbrio. Você vai numa savana, o leão não vai comer a mais, ele come o que ele precisa. Depois que ele come o que ele precisa, pode passar a gazela, a zebra ali, não faz mais mal, tá tranquilo, ele está de barriga cheia. Nós, seres humanos, como temos depois essa... não vai ali comer um donut, né? Não vai, né? Tipo, já comi uma carne agora. Vou comer a sobremesa agora. Exatamente, vou ali comer um filhote de cervo, só de sobremesa, com um açúcar por cima. Exatamente. E nós, seres humanos, sabendo exatamente dessa habilidade comportamental que nós temos, aí a gente começa a criar conexões para fazer com que as pessoas fiquem dependentes emocionalmente daquele processo. Então, quantas pessoas, por exemplo,
passaram por situações semelhantes à que eu passei, semelhantes. E o conforto vem através de uma alimentação. Isso acontece, por exemplo, desde a nossa infância. Claro. Desde a nossa infância. Você leva uma queda, você está jogando bola, está andando de bicicleta, correndo, você levou uma queda e está chorando. Então a criança, na hora que chora, ela sentiu dor, alguma coisa, enfim. Aí o que é que nós como adultos fazemos? Calma, não chora, vou te dar um sorvete. Calma, não chora, toma um pirulito. Então a gente começa a se desenvolver que numa situação de estresse, numa situação negativa, eu vou ter uma recompensa e essa recompensa o cérebro vê isso como açúcar. Sim. E vê como, opa, prazer. Eu tinha uma clínica de vacinas no Brasil. E era uma franquia. E aí eles ofereciam o pirulito no final. É isso aí. Aí eu falei, cara, não, aqui eu não vou oferecer não. Porque aí vira essa recompensa. Exatamente. Tipo, ó, a agulhada vale a pena, porque na final de contas eu vou ganhar um pirulito. Não, é um chupa aqui em Portugal. Não, chupa. Na psicologia tem isso, é o condicionamento operante de Skinner, estímulo-resposta. Então, qual é a resposta que você espera obter depois de você ter recebido aquele estímulo? Não, velho, eu acho impressionante. Isso também, a minha filha faz hipismo, né? Desde cedo, ela tem 11 anos, já compete, a outra tem 8 também, compete. Sim. E aí, cara, quem ganha lá o campeonatinho delas, e ela já ganhou lá, o prêmio é o troféuzinho, beleza, tal. Cara, e um vale McDonald's. Uau! Vale McDonald's, velho. Ou seja, é porque o McDonald's patrocina. Exatamente, entendo. Meu amigo, e aí eu fico assim, não, só que aí o McDonald's patrocina aqui. E aí, quando você tem McDonald's, tem Coca-Cola, não sei o quê, batata frita e tal. Aí quando você vai ao longo da cadeia aí de tudo, sempre você vai ver essas marcas. Sim. E aí você vai lá na Copa do Mundo, no Mundial, nas Olimpíadas, quem patrocina? Exato. McDonald's e Coca-Cola. Ou seja, tem alguma coisa mais contrário do que desporto de alto rendimento e McDonald's e Coca-Cola, velho? Ou eu tô ficando meio maluco aqui? Exatamente, não, você tá Ou seja, por que a gente, cara, nós literalmente entregamos a nossa saúde, a nossa vida. Agora, o que eu mais, cara, fico doido é o seguinte, porque os donos da Nestlé, dono do McDonald's, dono do Burger King, dono da Coca-Cola e tal, cara, eles também são seres humanos, sabe? Eles não são extraterrestres que é de fora. Não. E hoje, e aí eu falo do McDonald's, mas não é contra especificamente essa marca. A empresa. É o contra, conceito. É contra o supermercado, que a gente entra lá e só tem porcaria. Só que, assim, hoje, qual que são os maiores estudos aí dentro? É para entender o que quando você comer vai gerar uma maior geração de prazer, né? É a neurociência da alimentação. Sim. Ou seja, cara, já não existe preocupação realmente pela saúde das pessoas. Eu morei nos Estados Unidos muitos anos, é a terra dos seres humanos gigantes, né? É verdade. É gigante. É a pessoa que você chega, você vai num buffet, assim, aqui eles falam buffet, no Brasil eles falam buffet, mas enfim, interessa. A pessoa chega, cara, desse tamanho, assim, com um prato, velho, desse tamanho. Cara, come igual um animal. Cara, por isso que eu nunca fui agora eu tô debitando aqui à vontade. Um navio de cruzeiro, por exemplo. Brasil as pessoas chegam assim, cara, vamos num navio de cruzeiro. Cara, não vou, eu não gosto desse negócio. Perfeito. Cara, eu fico imaginando que todo mundo que vai, né, já fala que eu já fui em alguns hotéis, aquele all inclusive também, que eu acho uma loucura aquilo, eu acho um negócio de doido. Sim. Enfim, não gosto, já fui algumas vezes, cara, odiei a experiência. E o navio é a mesma coisa, é só comendo, de manhã, tarde, noite. Você acaba de comer lá um amigo meu, olha só. Me falou que ele foi num navio, e eles são bem fit, assim, né? Ele e a mulher dele, o Gilberto e a Cláudia. São gente boa demais e tal, cara. Gente boa, tranquilão e tal. Foram lá, são todos fit, já tem seus 50 anos, mas super, cara. E ele falou, Rafael, eu ficava impressionado. Que a gente ia nos jantares, e o jantar é chique, né? E navio de cruzeiro, jantar chique, você vai, cara, camarão, lagosta, não sei o que as comidas, cara. E você sai de lá, cara, cheio. E aí você ainda, porque no navio de cruzeiro é 24 horas você pode pedir comida, Total. Né? E aí você fala que, cara, você sai dali, não tem como você pedir mais nada. E aí, cara... E pede. Aí as pessoas... Aí ele falava assim que de manhã cedo, todo mundo depois volta pro quarto, meia-noite e tal, vai dormir. E de manhã cedo você abre a porta, tem um monte de prato na frente dos quartos, que as pessoas pediam comida de madrugada, velho. Pra comer comida de madrugada. Depois, daqui a pouco, tomar um café da manhã, que também tem 1 milhão de coisas. Ah, não, velho. A sociedade nossa é muito maluca. Esse exemplo que você falou do cruzeiro é tão interessante isso. O sistema é extremamente organizado. Num cruzeiro desse, existem muitas vezes 10 mil pessoas ali.
São 2 mil É tripulantes. uma cidade, é uma né? cidade. Uma cidade flutuante. Ocorrem muitos óbitos. Não. Vocês sabiam disso? Não sabia, não. Mas não pode parar o show. Joga no mar? Não. Fica- Bota lá, junta lá. Não, junta Fica lá na isolado. corrente. Você isola tudo e nas paradas estratégicas se paga tudo, translado, faz as coisas e tal. Tem médico, tem posto, tudo. Ocorrem óbitos em cruzeiros. Claro, tem. É como aconteceria na Analisa. cidade, sei lá, 5 mil pessoas. Assim, E analisa, vamos lá. Quem está num cruzeiro como esse, para a gente entrar nesse aspecto alimentar que é muito importante para entendermos por que isso acontece. Num navio desse, ou nos resorts, por exemplo, vamos lá, é a garotada de 18, 20 anos que está lá? Está começando a vida, ganha dinheiro? Hoje tudo bem, com o mercado digital tem muita gente nova Sim, ganhando mas dinheiro. normalmente não é. Mas não é o padrão. Não é o padrão já é o é. pessoal que tem mais idade. E que normalmente esse pessoal que tem mais idade já se estressou pra caramba durante uma vida, trabalhou muito, perdeu muita noite de sono, não cuidou muito da saúde. Então, é um pessoal que tem muito dinheiro, mas tem pouca saúde. Com essa pouca saúde, você chega num local desse, 24 horas, estímulo, dança, está estressando. Ao invés de ser um spa, vamos dizer assim, para você relaxar, é um local onde você vai estressar mais ainda seu corpo. Com o estresse químico, que é uma das principais formas de estresse que nós temos. Várias. Estresse físico, ambiental, por exemplo, mesma forma. Estresse visual, imagina, você está numa boate cheia de luz, aquilo pode desencadear uma crise convulsiva. Você tem estresse auditivo. No Brasil, por exemplo, a época do carnaval. Você está aqui, tem um trio elétrico, não sei... Nossa. Você, sabe? É muita coisa. Mas o nosso principal estresse é o estresse alimentar. Então, muitas pessoas acabam se estressando e acaba que o coração não aguenta. Já tem doenças relacionadas, como diabetes, hipertensão, problemas com dislipidemias, né? Alteração de colesterol, triglicerídeo. E está comendo errado, acaba que morre. Entendeu? Mas olha que interessante. Por que as pessoas vão para esses lugares? Isso é uma forma de recompensa. Na região, por exemplo, próxima onde estávamos recente, aqui na Extremadura, na Espanha, o que foi que nós vimos ali? Cultura ainda romana, uma cultura da Idade Média, ou seja, o que era que acontecia pós-batalhas? Principalmente para quem saía vencedor. Banquetes. Então, o banquete era uma forma de você recompensar todo aquele esforço que se teve. Não era nos banquetes romanos que tinha o vomitódromo? Eles iam para debaixo isso aí. E aí eram tipo valetas que tinham argolas na parede para eles segurarem, vomitar, para voltar para comer mais. Falei, velho! Que, olha, naquele eu li isso, tempo, falei, pô. nós andamos por algumas ruínas por aqui. Só cabia um ser humano. Só cabia um ser humano passando. E meio que quase que de lado. O que acontece? Naquele tempo a recompensa era batalhas. Corpo a corpo, era território. Hoje, para as pessoas, o nível de batalhas que elas têm, qual é o nível de batalha? O dia. É o dia de trabalho. Nossa, meu dia foi muito pesado. Eu mereço uma recompensa. Então o pessoal está se recompensando todos os dias. O que antes o pessoal passava anos batalhando. Não, ok, deixa eu... A recompensa é diária. Beleza, mas e aí? Cara, o que a gente vai fazer? A gente vai afundar com o navio? Porque quando a gente ouve essa conversa aí, eu lembro do Titanic. Tipo assim... beleza, pessoal, o navio tá afundando, bora lá afundar, tá bom. Mas tem a opção de tocar também, tem um lá que toca o violino, o navio tá afundando, você vai tocando enquanto der. Sim. Ou você chora mesmo e fala, cara, tomamos, já foi, acabou, aceita. bora lá e pronto. Não, é sério, porque o mundo, eu não vejo essa parte da alimentação ficar melhor. Sei que o doutor aqui, e tem outras pessoas aí também, sei lá, o doutor Laí Ribeiro, que é uma das primeiras pessoas que levantou a bandeira para esse negócio, né? Sim. Outros aí na internet hoje, graças a Deus, estão falando muito bem aí sobre isso. Brasil tem muita gente. Não, lembro, boa um que eu falando de conheci referência sobre pessoalmente isso, também, que muita foi o gente. doutor Dayan Siebra, o doutor Juliano Pimentel também, Sim. conheço pessoalmente, que é muito bom. Mas Solução, nada né? disso, meu amigo, se compara, infelizmente, com os bilhões e bilhões depositados na indústria do alimento e farmacêutica, que uma cria doença e a outra compra a doença, né? Então, assim, não é interessante. Nosso amigo, eu vou falar aqui, infelizmente, né? O nosso amigo Fábio tem um filho com diabetes tipo 1. Qual é o real interesse da indústria acabar com a diabetes tipo 1? Quantos bilhões esse pessoal ganha por ano? Qual é o real interesse? Aí a gente vai tratar o cancro, né? Quem fala cancro, câncer no Brasil.
Ok, quer mesmo tratar o câncer e tal? Porque cara, por que os animais da natureza não têm essas doenças ou vivem sem doença? Exatamente. Né? Eles não vivem com doença. Eles não estão lá gordão. Tem um leão gordão lá, velho, não tô conseguindo sair daqui, tô gordo, tô obeso. Não tem, cara. Porque eles estão vivendo ali. Agora, por que a gente não volta? Quer acabar com o câncer? Vamos voltar. Né? Vamos lá, nós estamos filosofando aqui, né? Ou eu estou filosofando, porque eu estou falando sem conhecimento aqui, mas corretíssimo. Filosofando. Vamos lá voltar. E a gente acaba e começa tudo de novo do zero e vamos alimentar de plantas, legumes, vegetais, frutas. Eu acho que carne também entra, porque eu acho que somos carnívoros, mas isso é uma outra discussão, não sei o que e tal. Sim. Carne, não essa cheia de porcariada que nós temos hoje em dia, né? Mas pronto. E a gente cria essa coisa. Cara, vai acabar o câncer, velho. Vai acabar o câncer. Agora, não tem interesse, não vamos acabar por aí, nós vamos acabar criando uma nova droga, criando uma nova coisa e tal. Para alimentar o seu mundo, meu amigo, já foi, estamos porque eu acho que não vai. Rafa e Desculpa Fábio, lá, agora tá o meu momento choramingão de buraco. Agora vai chorar, porque acabou. Não. Agora resolve aqui a nossa... É isso aí, ó. Sorte que temos o doutor aqui para nos ajudar. Vamos lá. Rafa, Fábio e quem está nos E os assistindo, milhões de pessoas que nos seguem. Se tem solução, absolutamente. Tranquilo, você falou, será que a gente está filosofando? Cara, Hipócrates, que é o pai da medicina, e muito antes de Cristo. Você imagina, 2.000, 2.500 anos antes de Cristo, os filósofos já falavam sobre isso. Hipócrates, ele já dizia assim, faz do teu alimento o teu remédio. Cara, olha quanto que isso tem de tempo na história. Então, assim, o teu remédio. E uma outra coisa que ele dizia é o seguinte, assim, quando eu investigo, a origem das doenças acaba vindo para o intestino. E faz muito sentido, porque aquilo que eu pego, eu escolho comer e coloco na minha boca, vai para o meu intestino. Então, a grande origem de muitas doenças está no intestino, mas a partir daquilo que a gente come. Tem vários pesquisadores hoje, inclusive norte-americanos, veja que interessante, né? O país mais obeso do mundo, mais inflamado, que mais estuda sobre doenças cardiovasculares e câncer, ele diz o seguinte: quanto mais eu tento descobrir a origem das doenças, como você citou, câncer e todas, mais eu chego a um único agente causador, único: açúcar. Açúcar. O açúcar puro. Só que nós temos também alimentos que vão se transformar em açúcar. Sim, ok. Mas o açúcar puramente dito. Então, a origem de tudo isso tem a ver com o hábito alimentar inadequado. Como é que a gente faz? A gente sente e chora? Não. O problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então, se nós temos um mundo hoje tão diversificado, a gente precisa entender que tudo bem, são escolhas. Existem pessoas que dizem assim, mas a gente vai morrer mesmo, eu quero aproveitar minha vida desse jeito. Meu avô fumou 80 anos e nunca teve nada. Ok, individualidade biológica. Só que eu não posso colocar provavelmente todo mundo. o seu avô trabalhava no campo, trabalhava com atividade física muito diferente daquilo que a gente faz hoje. É isso. Sim, tem uma série de Só fatores. que nós criamos desculpas, desculpas para nós, lembra? Né? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. Então muitas vezes é muito mais confortável eu não me incomodar e ficar acomodado. Então, quem não se incomoda, se acomoda, tá tudo bem, tá tudo certo. Qual é o problema? O problema é que essa pessoa vai ter um resultado em relação à sua saúde. O resultado vai ser bom? Não. Eu tenho que assumir a responsabilidade de não sair culpando. A culpa é da indústria farmacêutica, alimentícia, que ninguém me avisou. Nos dias de hoje, com tanta informação, olha só as pessoas que estão recebendo informações aqui por meio de uma internet. Onde antigamente se escrevia uma carta, levava um mês para chegar. Hoje nós não. Temos toda a nós informação. temos acesso à internet, nós temos acesso à informação útil, com qualidade. Então, se faz sentido, a primeira coisa que eu digo, onde ocorre a primeira mudança? Mental, porque as coisas têm que fazer sentido. Quando começou a fazer sentido na minha vida, eu comecei a olhar para os meus resultados, para a minha saúde da minha família, e eu vi o fruto que a gente colheu, que não foi um fruto bom, eu falei, eu preciso modificar isso. E modificando, qual foi o resultado que eu comecei a ter? Depois, 5 anos depois, nós tivemos um outro filho, planejado, programado, com toda a assistência. Depois desse caso que você contou do óbito do seu filho, veio o menino. Conseguimos. 5 anos 5 depois. anos depois. Eu digo que 2 anos, nosso corpo já estava preparado. Eu tive que sair de um padrão de sedentarismo, de uma alimentação inadequada, organizar o meu sono, organizar tudo que fosse necessário relacionado à melhoria do nosso metabolismo. E aí qual foi o nosso resultado? Porque quem ganhou não só foi a mim. Ganhou a mim, a esposa,
minhas filhas, os avós. Então, quantas pessoas... Então, o que é que eu digo? O ser humano é muito importante no planeta Terra. Qual é a importância desse ser humano enquanto ele está vivo? A gente não sabe. Mas enquanto ele estiver vivo e der o máximo do seu potencial, pode ser uma pessoa que vai transformar, sabe, uma empresa. Pode criar milhares de empregos, pode criar uma inovação, pode fazer alguma coisa. Então, digo assim, a gente tem que aproveitar enquanto a gente está nessa jornada de vida e estar saudável. Porque tudo é possível quando a gente está saudável. É possível escalar a montanha? Claro, você está saudável. Tem algum problema pulmonar? Não. É possível praticar mergulho? Sim. É possível pedalar? Sim. Estando saudável. Não são limitações físicas. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que são amputadas e que tentam manter a sua saúde em dia. E existem pessoas que perfeitamente estão com as duas pernas, os dois braços, têm a cabeça, têm o seu corpo e ainda assim não exploram o seu potencial para fazer o que deveria ser feito em relação a nós, seres humanos. E hoje qual que você traz assim como uma missão sua? O que você enxerga hoje que você deseja fazer, alcançar enquanto... Ajudar, perfeito. Muito obrigado por essa pergunta, porque eu digo o seguinte, é levar às pessoas um conceito de uma qualidade de vida real. Qualidade de vida todos nós temos. Boa, ruim, mas assim, uma qualidade de vida real, melhor. Eu gostei dela. Todo mundo tem a qualidade de vida. Todo mundo tem. É uma bosta, mas tem, a dele, é o que ele tem. É o que tem por momento. Mas assim, você está incomodado com isso? Tô. Então vamos melhorar? Vamos. Qual é o meu propósito? Levar às pessoas um conceito simples que eu coloquei como 3 As, onde a gente aborda 3 aspectos do A. Água, alimentação saudável e equilibrada, porque não adianta você falar que assim... então soube que castanha é bom. Tá comendo 1 quilo de castanha. E tá engordando. Porra, doutor, eu só como não castanha. Sei por quê. Não sei por quê. Equilibrado. E atividade física regular e mantida, constância. Né? O ser humano é um ser que, puxa vida, Então, nós vamos somos lá, os 3 As. água, alimentação saudável e equilibrada e atividade física regular. Né? Água é quanto? 2 litros, aquela coisa mesmo? Existe um cálculo muito individual, mas em média 2 litros, suficiente. Um cálculo que a gente diz o seguinte, 35 ml para cada quilo de peso. Ih, João, vou ter que ter um imagina, galão. Nossa senhora, é isso aí. Tem que beber muita água mesmo, vou ter que levar um tonel comigo. Só que aí, Fábio... Tá gente que aí atrás, eu, hein? Tô entendendo. Cada um com seus problemas. A água é minha. Vai pagar minha água. Vai pagar minha água. Eu, hein? Só que você imagina, se a gente faz esse cálculo seco e diz assim, cara, eu vou ter que beber 4 litros. Isso aí foi direto pro Fábio? Né? Tava falando inglês. Aí eu já vamos fazer, eu faço um cálculo. Aí chega a 10 litros. Falei, obrigado, a caixa d'água. Pronto, tá ótimo. Diz assim, faz o teu melhor enquanto você não consegue chegar no seu ideal. Então, o quê? Nossa, quase não bebo água. Começa a beber mais. Consigo 1 litro, 1,5 litros, 2, beleza. Até chegar ao seu ideal. Só que acredite, quanto mais você modificar pequenos hábitos vão gerar grandes repercussões. Pequenas modificações no seu hábito de vida geram grandes repercussões na sua saúde. Boa. A gente começa devagarzinho. Muito bom. Então, água. Depois, obviamente, atividade física. Não, é alimentação saudável, o que quiser. Isso, né? Água, alimentação e atividade física. Tá. E do S, aí... Não, peraí, só um segundo. Alimentação saudável também... uma alimentação, você recomendaria assim, uma low carb, cetogênica, você gosta? Assim, sim, não? Perfeito. Jejum, então, cara, eu sei que não tem tempo assim, para entrar em tudo isso, porque isso aí vale, é assunto infinito aqui. Isso. Mas, em regra geral, você gosta dessas coisas assim, tipo cetogênica ou low carb, ou jejum intermitente, esse tipo de coisa é bom? Sim, porque faz muito sentido quando a gente vai avaliar a história do ser humano. A gente não comia toda hora. O ser humano não encontrava alimento na natureza, iFood. Não, tô aqui, vou pedir, não, tô de boa, tá chovendo. Não, ele tinha que sair para caçar, independente de chuva, de sol, de frio, calor, que tivesse. E quando tinha caça, né? Quando tinha caça. E normalmente o alimento que a gente encontrava era o mais natural possível. Né? E era o bicho que se comia daquele momento. Então... Você segue alguma coisa específica em termos de alimentação? Eu sigo um low carb cetogênico, eu sempre vario. Atualmente, nos dias atuais, seguir uma dieta cetogênica
É para os fortes, é para os fortes, né? Não é uma coisa tão simples. Então a dieta cetogênica é uma dieta onde você tem uma predominância de proteína e gordura de boa qualidade, com até 20, 30, com no máximo 40 gramas de carboidrato ao longo do dia. Que faz aí 5% talvez ao longo do dia. É muito complexo hoje em dia por conta do nosso hábito de vida e trabalho. A low carb, eu digo, a low carb é tranquilo, todos nós conseguimos fazer. Entendeu? E com jejum intermitente, também, veja, imagine que a gente vai dormir 10 da noite, vai acordar às 6 da manhã, mas se sua última refeição foi às 19 horas, você vai comer 7 da manhã, só que você já consegue fazer 12 horas de jejum. Isso não é difícil. Se fizer assim, isso não é difícil. Tirar o café da manhã, que é o que eu faço muitas vezes, por exemplo, nesse momento, agora são mais ou menos 1 da tarde, eu estou em jejum ainda. Então faço todo dia, mas várias vezes faço. Que eu costumei deixar de tomar o café da manhã. Isso. Eu faço. Só que tem um ponto muito importante. Não é a base mais importante do jejum intermitente não é o tempo que você fica em jejum, mas é a escolha alimentar que você usa para quebrar o jejum. Isso é novidade pra mim, entendeu? Então por isso que eu não tô tirando. Tá vendo? Tá entendendo? Exatamente. É por isso. Pronto. Por isso que não deu certo. Agora. Não, porque eu imagino. Porque eu voltava sempre no McDonald's e não dá certo, né? Sai daqui. Entendeu? É isso. O seu corpo ficou muito tempo em jejum. Claro. E uma coisa, gente, muito importante: não existe jejum para água. Por isso que a água está lá. Sim, a água, a alimentação. Água, chá e tal. Né? Entendeu? Isso, eu preciso de uma hidratação, mas uma hidratação que seja coerente e de saúde. Então, você faz esse jejum, beleza, vou quebrar o jejum com o quê? De preferência com proteína e gordura de boa qualidade. Porque se você bota muito carboidrato, você joga muita glicose, essa glicose gera pico de insulina e essa insulina, à medida que gera resistência da insulina, começam as vias inflamatórias a prejudicar o corpo. E pode gerar até o diabetes, tipo tudo. 2, alguma coisa assim. Nossa, hoje resistência à insulina está implicado com câncer, está implicado com Alzheimer, por exemplo. Nossa. Doença cardiovascular, resistência à insulina e gordura no fígado, que pode gerar cirrose, sem bebida alcoólica associada. Olha. Por conta da resistência à insulina. Que em primeira análise tem a ver com excesso de glicose. Entendeu? E aí, essa é a primeira base, que é do A. E do S, que são 3 S's também. Esses 3 S's essa é a sua metodologia, digamos assim, 3 A's, 3 S. É o que eu sempre investigo num ser humano, como é que ele está em termos de saúde. S, primeiro, sono. Como é que está a qualidade do sono? Que horas dorme? Se ronca, se não ronca? Se o sono é reparador quando acorda? Se acorda desperto, cansado, descansado, né? com vigor. Se teve fragmentação do sono. Eu durmo, mas o meu sono é muito quebrado. Então isso é a qualidade do sono. E tanto do A como do S, água e o sono para mim, são os dois mais importantes. Os mais importantes, esses são os mais importantes. Olha só. Porque se a gente não dorme bem, toda a cascata hormonal do nosso corpo, ela vai ficar prejudicada. Toda. Então o sono... Tá vendo vocês aí, ó? Sono não é dorme bem, vida. Alfredo? Dorme bem, velho? Dorme nada. Dorme nada aí, Tá dormindo agora, ali, ó. Aí, ó, tá vendo? E aí, nesse aspecto, quando a gente consegue identificar o problema do sono, aí existe técnica de respiração, e inúmeros outros recursos, né? Massagem, aromaterapia, óleos essenciais, tem muita coisa, ao invés de tomar somente remédio, que é o que o pessoal quer hoje muito rápido. Então, S do sono. O outro é o sol. Sol é vida. O sol a gente vai ativar nível de vitamina D, vai ser importante para a nossa saúde óssea, vai ser importante para a nossa imunidade. Com o sol, para vocês terem noção, no passado, muitos hospitais eles tinham solários. Eles pegavam os doentes internados, acamados, né, e levavam para tomar banho de sol. Claro. Isso eles imaginavam, tratava melhor tuberculose e tudo, mas hoje já se sabe a importância do sol. De fato, se você coloca uma planta num ambiente escuro, ela morre. E sem água. Imagina, sem sol, sem água já. Entendeu? Foi. Eu vou te contar uma curiosidade aqui. Eu morei muitos anos da minha vida em Montreal, no Canadá. E no Brasil, aqui em Portugal também não se pensa muito nisso, mas lá era muito importante. Aqui em Portugal faz um pouco de frio, mas é bastante tolerável. E lá em Montreal faz menos 20, menos 30 no inverno, é muito frio durante uma grande parte do ano. Certa vez lá nós compramos um apartamento lá num bairro assim, e era muito bom esse apartamento. Apartamentos, isso em qualquer rua de lá, em que você recebe mais exposição à luz solar é um preço,
e do outro lado da rua, que recebe, por exemplo, Uau. os apartamentos estão virados para cá, o sol está aqui, ou seja, ele está batendo o sol aqui. Esses apartamentos aqui são muito mais caros do que esse de cá. Inclusive, você passa lá no inverno, é muito engraçado, porque muitas vezes caiu uma nevasca, bate sol de um lado passa e está limpo, porque o sol derreteu a neve. Do outro lado tem um monte de neve. Exatamente. Então acontece uma série de coisas. E eu lembro, nós compramos um apartamento que o sol batia, porque tinha um vidro grande assim, aí a gente ia lá pro inverno. E aí, o sol batia no vidro e esquentava um pouco, né? Porque batia no vidro e esquentava, porque a gente ficava só lá, Sim. igual um lagarto. Mas, cara, como é que é impressionante Isso é impressionante. aí. Em países nórdicos a gente vê muito mais isso, assim. No Brasil, obviamente, nem presta atenção a isso, sobretudo em Aracaju, menos ainda. Menos, E aqui em Portugal, presta, mas tranquilo também, não é nada No aqui. Brasil, quando bate sol da tarde, o apartamento é mais barato. Sol da tarde, Não dá. no céu. No Rio de Janeiro, Você então. toma banho e sai pingando. Né? Vocês percebem como é interessante? Precisaria a gente cobrar mais ou menos? Não. Porra, eu tô penalizando você para você ainda morar num local que não vai receber sol. Então, você paga mais caro para ter um benefício e outro não. Sinceramente. Não, ainda mais gente que encontra. Lá em Montreal, de vez em quando, existem aqueles apartamentos, aqui em Portugal tem também. Que é abaixo do primeiro andar. Não fala nem o registrão, não. Fala abaixo, cave, do meio cave, assim. Você vê, às vezes tem uma janelinha. Assim, putz, Sim. isso é depressivo. Isso que eles estão falando entra no outro S, que é o S de socialização, de sorrir social, de serotonina, que é um neurotransmissor, um hormônio que ajuda no controle do bem-estar, da ansiedade. Então você imagina, as pessoas que ficam cada vez mais uma distante da outra, não sorriem, não socializam, não ativam ocitocina. É por isso que aconteceu na pandemia, tanta depressão, tanta coisa. Exatamente, depressão e muito suicídio, porque a gente afastou uma coisa que é básica do ser humano. O ser humano é um ser social. Por mais que você faça alguma caminhada sozinho, reflexivo, beleza, mas não tem nada mais prazeroso do que você chegar na linha de chegada ali e receber um abraço caloroso da sua família, do seu amigo, das outras pessoas. Então, um abraço, inclusive, tem o poder de um abraço verdadeiro, em cerca de 30 segundos, somente um abraço, só abraçar, liberar a ocitocina. Por isso que a mãe, quando está amamentando, ela está lá no seio, né? E, poxa, às vezes, uma rachadura, sangrando, doendo. O bebê dá um sorriso, ela sorri junto. Por quê? É ocitocina pura. É uma conexão materno-fetal muito grande. Por isso que eu entendo que minha esposa falou, não vejo a hora de estar com meu bebezinho amamentando ali. Nossa, só sabe a mãe o que é que ela passa com esse sentimento, essa sensação de ter um filho, né? E a gente precisa desenvolver mais. Eu acredito que quanto mais o ser humano começar a aplicar esses 3 A's na vida... Vamos lá, água, alimentação e atividade física. Melhorar o sono, Sono, sol e social, vida social. E o que é o legal do sol? Que eu digo, isso é muito aplicável. Você faz uma atividade física no ambiente externo. Então você já está tendo exposição solar. Com a própria atividade física você hidrata. Com a própria atividade física você pode ter uma suplementação adequada e melhora a sua saúde. Se você faz uma atividade física em grupo, melhor ainda. Então você consegue aplicar os 3 A's. Tá vendo? Não fica falando de mim. E onde que entra o sono? Não, mas é sério, olha, extremamente voltando comprovado. aqui, há pouco tempo atrás, eu comecei e parei porque eu tive luxação do ombro, caiu meu ombro pela terceira vez, doutor. Tá um saco isso aqui, acho que vou ter que fazer uma cirurgia para botar ele de volta aqui. Mas me apresentaram o beach tênis. Cara, e o beach tênis, e eu gostava tanto de ir lá, porque é exatamente isso. Porque eu ia pra praia, mesmo no inverno aqui, Sim. ficava com os pés descalços na areia. E isso Ótimo, já ajuda ótimo, por causa sim. do aterramento. Exatamente. Né? Já existem tantos estudos aí que, inclusive, mostram nisso. Tomava, obviamente, água, porque estava lá na prática, e convivia com o pessoal lá. Cara, eu ficava 1 hora lá, das 9 às 10 da manhã, o resto do dia já é diferente. E o sol, mesmo no inverno, né? Obviamente no Brasil você pode ter isso mais facilmente o ano inteiro, mas mesmo aqui. Agora, aqui também eu gosto do paddle, também sabe qual é o paddle? Sim, Aquele tipo tênis, né? Assim. sim. E também o social do paddle é sensacional. Não vê o sol, porque é sempre interno, mas o social é incrível, estar junto. E água, obviamente, ou seja... A prática do desporto, viu, Fábio Borges? Te indicar aqui o desporto. Por isso eu tô fazendo karatê. Eu e o Michel, a gente faz karatê. Verdade. Hoje tem aula de Pessoal, karatê. você não acredita que ninguém faz karatê, né? Manda aqui no
No direct aqui do Insta, se você é pro Fábio colocar o kimono, tirar uma foto de karatê. Postar a foto pra mostrar eu lutando lá no karatê. Só não luto com ninguém não, porque as crianças tudo pequenininho. Inclusive- Só tem eu, Michele de adulto e as crianças. Inclusive, esse é um desafio meu, que minha filha Natália, né, a mais nova das três, ela pratica karatê. Eu falei, Natália, o papai vai aprender karatê um pouco, porque eu quero que você me ensine mais karatê. Mas foi, eu Tamo junto. levei, a gente foi levar o João. Tamo E junto. aí o João não gostou. Aí Michele entrou, aí eu continuei com ela. E aí, assim, tem as crianças e eu e Michele. E aí eu descobri que eu tô na categoria sênior. Ok. Não, eu falei, eu fui preencher a ficha de inscrição. Eu falei, qual categoria? Eu falei, sênior. Eu falei, não, você tá confundindo, eu não tô sênior ainda. Ele não é acima de 18. Eu falei, obrigado. Saí como? Acima de 18 é sênior. Eu fiquei arrasado. Assim, só uma dúvida, depois que chegar aos 50... É qual o a quê? categoria, É o né? Jurássico, não sei, é pré-histórico, pé na cova, não sei lá o que é. Doutor, mas deixa eu só te perguntar. Hoje, como que você ajuda? Digamos assim, a pessoa veio aqui, pô, bacana, Adorou o conteúdo. lindo, maravilhoso. Pô, mas e aí, o que eu vou fazer da vida? Nós seguimos os 3 As e os 3 S, tá entendido. Mas se a pessoa quiser entrar em contato contigo, você tem alguma coisa, algum produto, alguma coisa que vocês... que você consegue entregar para a pessoa, assim? Isso. Mas depois eu quero a comissão, ok? Deixa isso quieto. Deixa isso quieto. Nós aqui. Deixa isso quieto. Tem uma metodologia Não, que agora eu... sério. Uma metodologia que eu chamei de método Safira, né? Eu acho Safira uma pedra muito bonita, uma pedra preciosa, tanto ela tem a safira verde como azul, e eu acho que o azul é muito bonito, porque ela representa a fidelidade em relação a você com você mesmo. Então, o método Safira trabalha bem esses 3 As. Como você falou, nossa, é muita coisa para falar de alimentação do som. Sim, exatamente. Por isso que é uma metodologia onde a pessoa tende a melhorar a sua qualidade de vida. Ok. Então, aplicando... Mas o que? A pessoa vai com você, o quê? Pelo Zoom, pelo gravado? Isso. Como é que é? Hoje consegue me encontrar pelo Instagram, a rede social, né? Eu sei que aqui em Portugal o Facebook é muito forte, né? Fez mais o Insta também. E tenho também o Facebook. E consegue me encontrar. Então, pelo Instagram, DR de doutor. Wesley. Não, isso é difícil, pessoal. Vamos Vai lá. E aí? Anota aí. Nós vamos colocar lá, nós vamos tentar. Isso. UESLHE. LHE. Wesley. Exatamente. Wesley. Isso. Gama. DR Wesley. DR Wesley já encontra. Se colocar só o meu nome ali, já encontra em qualquer Porque lugar. não tem outro. Não tem outro. Wesley Não tem outro. Isso aqui é coisa. Bota Fábio Borges lá, tem um monte de Fábio Borges. Vai, Borges. O Wesley só tem um no mundo. Tá, então, através da rede social, eu estou disponível para ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade Então de hoje vida. você faz Com atendimentos certeza. individuais, né? Faço atendimentos individuais. Em breve a gente já vai lançar o primeiro curso, né, voltado para o método Safira, ajudando as pessoas a melhorarem sua saúde, melhorarem sua qualidade de vida. Eu digo assim, se você aplica o método Safira, teu objetivo é emagrecimento, consegue. Melhorar o sono? Claro, sem sombra de dúvidas. Melhorar libido? Libido. Tem tudo a ver. Libido tanto como desejo, mas como produtividade. Aí, E produtividade. esse Não momento... que eu tenho um amigo. Mas está na mesa? Entendeu? Então a gente trabalhando esses pilares dos 3 As dentro do método Safira, você se transforma num ser humano mais produtivo, mais saudável, com mais qualidade de vida. Entendeu? Não tem coisa, acho que passarmos pela vida sem aproveitar as potencialidades que o nosso corpo tem e relacionando isso com o mundo, com o planeta Terra, todos os recursos estão aqui. Sim. E a gente sabendo aproveitar da melhor maneira possível, a qualidade de vida da gente fica incrível, fica excepcional. Não é só dar mais anos da sua vida, mas mais vida aos seus anos, seu Fábio. Tô bem ou não, Chico? Hein, Chico? Espetáculo. É do pai aqui. Senhoras e senhores, Muito com obrigado. vocês, doutor Wesley Gama. Obrigado. Sensacional, Muito doutor. Obrigado, maravilha. Pô, tomara que os seres humanos ouçam esse podcast aqui, sigam. Amém. 50% do que foi falado aqui, né? Se não seguir todos os 50%, siga então a água e o sono, já é um bom começo, porque esse começo leva a outros, né? Sim. A outras coisas. E é isso, siga o doutor aqui nas redes sociais, nos sigam eu e o Fábio, Rafa Nassif, ou Fábio Borges, dê o like, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, manda comentário pra gente lá no Insta, e é isso. E é isso. Até o próximo podcast. Beijinho no coração. Beijo pra Fiquem todos. bem. Até mais. Valeu. Um abraço.